Para o porte, aí sim, a própria lei, o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, estabeleceu critérios de comprovação de efetiva necessidade. Esses critérios estão lá no artigo 10 do Estatuto do Desarmamento, que vale a pena dar uma olhada. Artigo 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do SINARME. Parágrafo 1º. A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente, inciso 1º, demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. Ou seja, para o porte, a própria lei estabeleceu a necessidade de demonstração de efetiva necessidade, diferentemente do que ocorre com a posse, lá no artigo 4º, que só se estabelece declaração. No artigo 10, relativamente ao porte, nós temos a necessidade de demonstração dessa efetiva necessidade. E aí por dois requisitos objetivos. Nós temos por exercício de atividade profissional de risco ou risco à integridade física do indivíduo, ameaça à integridade física do indivíduo. Então, nesse aspecto, o presidente tem uma ação muito mais limitada. Ele não pode revogar essa disposição porque é uma lei e as leis só podem ser revogadas por processo legislativo que passa justamente pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. No entanto, isso não quer dizer que essa questão não possa ser objeto de regulamentação pelo presidente da República. Ele pode muito bem, diante da disposição que está aqui no Estatuto do Desarmamento, no artigo 10 do Estatuto do Desarmamento, colocar no decreto, por exemplo, uma presunção de efetiva necessidade para determinadas categorias. Veja, o Estatuto do Desarmamento, no artigo 6º, excepcionou já da regra de que o porte de arma é proibido no país determinadas categorias. E no artigo 10 ainda prevê outras possibilidades que não estão ali expressamente listadas. E essas possibilidades podem ser objeto de decreto. Por exemplo, o presidente pode incluir no Decreto 523 de 2004 uma disposição semelhante ao seguinte: para fins do que dispõe o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 1 do Estatuto do Desarmamento, consideram-se atividades profissionais de risco as seguintes, e aí listar uma série de categorias profissionais às quais a efetiva necessidade seja presumida. Não há impedimento a que ele faça isso. Ele não pode, evidentemente, tratar isso como regra, porque aí seria uma violação às disposições do Estatuto. Mas regulamentar de forma específica cada caso, não há nenhuma impossibilidade. Do mesmo modo, ele pode estabelecer em decreto situações específicas que já caracterizem risco à integridade física, ameaça à integridade física do indivíduo. Ele pode estabelecer determinadas situações objetivas de indivíduos que residam em determinado lugar, que atuem circulando sobre determinada área, que são consideradas, já por presunção, atividades ou especificidades de risco à integridade física, de ameaça à integridade física. Existe, portanto, uma margem bem menor do que para a posse, é verdade, para a regulamentação do presidente da República por decreto. Então, nós temos aqui duas situações diferentes. A questão da posse é integralmente passível de solução pelo presidente, independentemente do Congresso. A questão do porte pode ser melhorada, mas não poderá ser solucionada pelo presidente, porque a exigência de se demonstrar efetiva necessidade está estabelecida em lei e somente por lei poderá ser totalmente revogada. Ao presidente cabe estabelecer algum tipo de regulamentação que flexibilize um pouco a exigência de demonstração da efetiva necessidade para casos específicos de algumas determinadas atividades profissionais e algumas determinadas situações de ameaça à integridade física do indivíduo. Daí a enorme importância dos projetos de lei que hoje propõem a revogação do Estatuto. Uma vez que revogado o Estatuto do Desarmamento, ambas as questões serão solucionadas. Hoje, por hora, a extrema relevância do posicionamento do presidente da República a respeito do acesso do cidadão às armas de fogo está na posse e em algumas situações específicas para o porte.
compartilhar esse material. E se ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite para fazer isso, se inscreva. Esse é o meio mais relevante de incentivar o trabalho que é aqui realizado. Faça sua inscrição, recomende que outras pessoas também o façam e fique ligado para acompanhar todo o material que periodicamente é aqui publicado. Um forte abraço e eu te espero num próximo vídeo.